para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira, jovenzinhos, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Ô, jovens, se eu contar uma coisa para vocês, tô com uma saudade de dar aula na escola para vocês, mas uma saudade de poder encher o saco de vocês em sala, ficar trolando vocês, falando que vai cair conteúdo na prova, que não vai cair, vocês ficarem desesperados, depois eu falo que era brincadeira, vocês ficarem chateados. Que saudade de trollar vocês, jovens, estou com muita saudade mesmo, muita saudade de vocês. Espero que estejam todos muito bem, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Nielsen, como que tá o olho? Tá tranquilo? Sossegado esse olho aí? Saudade de vocês, jovenzinhos. Estou com saudade de vocês. Eu vou vendo os nomezinhos aqui, ó. Agora tá chegando o Henrique, o Gabriel Jacomel, Gabriela Lemos. Eu vou lembrando onde cada um sentava lá. A Melissa ficava sambando. Ela sentava lá no canto, já estava aqui na frente. Ela ficava alternando assim, né? Luísa Vilatória, sentadinha ali na frente junto com a Camila e com o Jean. Maria Eduarda sentando lá do outro lado. Tabata estava mais lá no fundinho, junto com a Tayane, tá na parede. Saudade de vocês, jovenzinhos. Saudade. Ali na frente, a Helena Caluana. Quem mais que tem aqui? Vamos falando os nomes para não esquecer de falar de ninguém. O Henrique sentava mais no meio, para a direita ali. A Gabriela Lemos mais para frente, do lado esquerdo. Junto com a Jimenez, perto da Giovana. Agora eu acho que era mais no meio, para a esquerda também, né? Saudade de vocês, jovens. O Bernardo estava mais lá no fundo. Bom dia, professor. Bom dia, meu rei. Bom dia. Como vai, meu grandioso? Tô bem, e você? Tô Senhor bem. Gabriel Oliveira Pavanello. Coisa boa, né, jovens? O Vinícius Canestraro estava bem ali na frente, né? Segunda carteira, se eu não me engano. Coisa boa, jovens, lembrar de vocês. É muito bom, muito bom. Tô com saudades, espero que estejam todos bem. Beleza? E vamos falar do que interessa? Vamos falar de cheio de nostalgia, vamos falar de coisa boa, vamos falar de física. Jovenzinhos, hoje é o último conteúdo de eletromagnetismo. A gente vai fechar uma das áreas mais lindas da física, das mais apaixonantes. E a gente vai começar a falar, sabe do quê? Física moderna, jovens, física quântica, relatividade, efeito fotoelétrico, princípio da incerteza de Heisenberg, enfim, um monte de coisa que é bastante novo para nós, tá bom? Mas antes disso, nós vamos encerrar eletromagnetismo. E lembro os senhores que hoje à tarde é o dia que nós vamos fazer a aula de exercícios, tá bom? Exercícios sobre eletromagnetismo. Então, já selecionei alguns aqui, alguns exercícios, e a gente vai fazer juntos, tá bom? São exercícios... Eu só não vou fazer de magnetismo, né, isolado. Vai ser de força magnética, campo magnético gerado por corrente, indução, tudo que a gente poder treinar hoje à tarde e fechar essa parte aí. Beleza? Então, jovens, eu vou começar compartilhando a minha tela com os senhores. Compartilhar a tela. E vou tirar minha cara feia daqui. Aí. Jovenzinhos, então vamos lá. Quem quiser acompanhar comigo, jovenzinho, nós vamos para o livro 2B, beleza? Quem não pegou o livro ainda, está disponível na escola, para vocês retirarem, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, tá bom? De segunda a sexta, horário de Brasília. Então, quem não tem o livro ainda, jovenzinhos, se quiser providenciar, só passar na escola buscar. Então, hoje a gente começa o livro 2B, frente a partir aí, jovenzinhos, da página 4 e 5 do livro, tá bom? Eu não vou seguir exatamente a mesma sequência do livro, jovens, mas tudo que tem no livro eu vou falar para os senhores. Nós vamos começar conversando o que é fluxo magnético. Jovens, o que é fluxo? Por exemplo, qual é o fluxo de pessoas passando pela porta? No meu caso aqui, a porta está fechada, inclusive, então o fluxo é zero. Quando você estava na escola, né, na época do ensino presencial, nossa, na época do ensino presencial, quando isso era uma realidade, jovens, batia o sinal para ir embora. O fluxo através da porta, ele era máximo, né? O maior número de pessoas possível por segundo passava por ali.
Inclusive, às vezes, até um número impossível, né? Mas muitas pessoas passavam pela porta naquele horário. Então, fluxo está associado a atravessar uma área. Então, se nós definirmos aqui, ó, uma área, fluxo vai ser a quantidade de coisas que atravessam essa área, tá bom? Vou fazer até diferente esse desenho, não vai dar para fazer assim, não. Para ficar melhor para vocês sacarem a ideia, vamos fazer assim, ó. Então, nós temos aqui, ó, uma figura plana, mas ela está meio de lado aqui, tá bom? E aí, jovens, eu vou imaginar que essa figura plana, ela está sendo atravessada por linhas de campo magnético. Então, ó, tem um campo magnético que chega aqui, bate nessa superfície, atravessa essa superfície, e continua aqui do outro lado. Eu vou fazer isso pensando em várias linhas de campo magnético atravessando essa superfície. Então, elas incidem aqui na superfície e continuam lá para o outro lado. Então, ó, ele está sendo atravessado, esse plano, por linhas de campo magnético. Então, através desse plano, existe um fluxo magnético, beleza? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês, ó. Ele está sendo atravessado por linhas de campo magnético. Então, existe um fluxo magnético através dessa área. Então, para pensar em fluxo, jovens, eu tenho que ter alguma coisa atravessando uma área. Fluxo magnético, linhas de campo magnético atravessando uma certa área. Beleza? Na página 7 do livro de vocês, jovens, tem ali a mesma representação que eu fiz aqui, só que com um número maior de linhas de campo. Tá bom? Eu não vou ficar fazendo muitos aqui, senão vai demorar muito. O símbolo que nós vamos usar, galera, para representar fluxo magnético é esse aqui, ó. É uma letra grega chamada de φ. Então, esse é o símbolo de fluxo magnético, tá bom? Como que eu vou calcular fluxo magnético, jovenzinhos? O fluxo magnético vai ser a intensidade desse campo magnético vezes a área que é atravessada por esse campo magnético. Vezes... Aí tem que tomar um cuidado, jovenzinhos, se você vai falar do seno ou do cosseno do ângulo, tá bom? Porque daí depende de que ângulo você está falando. Eu vou colocar aqui assim, ó, cosseno de alfa, ou eu posso ter o fluxo magnético como sendo B vezes A, vezes seno de θ. Como assim, professor? Eu quero a componente que é perpendicular aqui, jovenzinhos. Então, se eu penso no ângulo que o campo magnético faz com a superfície, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou falar seno de 90. Então, para essa situação aqui, ó, θ é o ângulo entre B e o plano, beleza? O plano da área que está sendo atravessada. Quem é, jovenzinhos, o ângulo alfa? Alfa é qualidade. Alfa é o ângulo entre B e a normal ao plano. Jovens, vocês já trabalharam lá com o professor Afonso? Acho que foi esse ano. Na parte de óptica, a reta normal. A reta normal ela é perpendicular à superfície. Na força normal, ela é perpendicular à superfície. A reta normal à óptica também ela era perpendicular à superfície. E aqui também. Se eu quiser desenhar a reta normal a essa superfície, ó, vou fazer ela aqui. Ó. Ela vai ser perpendicular à superfície. Está aqui a reta normal.
E aí, se o vetor, ó, é paralela à normal, quanto que é o ângulo que o vetor faz com, que o campo magnético faz com a normal? É 0. Quanto que é cosseno de 0? É 1. Então, cuidado, jovenzinhos, tá? Com que ângulo o exercício fornece para você. Eu vou deixar ressaltado aqui, ó, vou destacar, vou escrever. O que importa é a componente do campo magnético que é perpendicular à área. Beleza? Por que eu estou passando os dois para vocês, jovens? Porque se vocês forem pegar outro material, assistir alguma videoaula, vocês vão perceber que tem professor que vai falar do seno e outros que vão falar do cosseno. Tem livros que vão trazer o seno, tem livros que vão trazer o cosseno. Então, o que você tem que tomar cuidado? Com que ângulo eles estão falando? Se é o ângulo do campo magnético com a normal ou do campo magnético com o plano. Independente de qual seja o ângulo, o que você quer é a componente, ó, que é perpendicular à área. Perpendicular a essa superfície que define essa área. Tá bom? Então, tome esse cuidado nesse sistema aí. Jovens, como que nós vamos medir fluxo magnético? A área eu vou medir em metro quadrado. Campo magnético é Tesla, então seria Tesla metro quadrado. E Tesla metro quadrado nós vamos chamar de Weber. Que nós representamos assim, ó. WB. Acho que é com 2 Bs, deixa eu ver se tem aqui escrito. Não, é com B só. Weber. Beleza? Então, o fluxo magnético vai ser medido em Weber, que é igual, vou colocar aqui ó, entre colchetes, Tesla vezes metro quadrado. Tá bom? Mas o mais tradicional para fluxo magnético é Weber, ou Weber. Jovens, por que eu estou falando do fluxo magnético para vocês? Porque, jovens, o que eu vou falar na sequência é mágico, é fantástico, é simplesmente sensacional. Eu vou dar 30 segundos para vocês anotarem aí o que está na lousa ou tirarem um print, porque eu vou precisar pegar uma nova lousa, jovens. Enquanto vocês terminam de anotar, eu vou mostrando uma coisinha para vocês aqui, ó. Eu tenho um fluxo através dessa área aqui que ele é constante, certo? É a mesma quantidade de linhas passando durante o tempo, não muda. Agora, se eu começar a aumentar o número de linhas de campo magnético, aqui o que vai acontecer? O fluxo ele vai estar aumentando, certo? Se eu começar a tirar linhas de campo magnético, o fluxo vai estar diminuindo. Então, a gente vai pensar agora justamente nisso, na variação do fluxo magnético, beleza? Então, vamos lá, arquivo novo. Espero que tenham dado um print da tela aí, hein, jovens? Se quiserem dar um print, agora é a hora, porque eu vou pegar uma nova lousa. E a gente, para falar dessa variação de fluxo magnético, nós vamos falar da lei de Faraday. Galera, o que Faraday descobriu foi revolucionário, tá? Influencia nossas vidas até hoje. Olha que legal, quando é rosa e você passa o marca-texto amarelo, ele fica vermelho. Interessante, né? Jovens, o que Faraday descobriu? Nada mais, nada menos que o seguinte: se você gerar uma variação de fluxo magnético num certo intervalo de tempo, essa variação de fluxo magnético faz surgir uma FEM no material condutor. Só tem que tomar um cuidado que é menos aqui, tá? Menos a variação do fluxo magnético no tempo gera uma FEM. Uau, professor, que revolucionário, não entendi bolhufas. Galera, sabe o que isso significa? Fluxo do quê? Magnético.
de campo magnético. Da onde que vem um campo magnético? De um ímã. Ou seja, se eu movimentar um ímã, eu faço surgir FEM. Amados do tio Everton, queridos, o que é uma FEM? Força eletromotriz. Ela é uma diferença de potencial, jovens. Ou seja, se eu movimento ímãs, surge uma FEM. É esse princípio, galera, da lei de Faraday, que faz nós termos energia elétrica nas nossas residências hoje. Não importa se é por uma matriz de usina hidrelétrica, se é termoelétrica, se é qual mais? Nuclear, se é qual mais? Vamos pensar uma que vai envolver esse princípio. Essas são as principais. A senhora vai envolver a química, não envolve. Mas essas três que são as principais que nós temos, jovenzinhos, o que acontece nelas? Por exemplo, na usina hidrelétrica, você tem água que desce por uma represa, passa por um sistema fechado, ela escoa daí aqui embaixo, e aqui ela passa por um sistema acoplado a turbinas, né, jovens? E quando essas turbinas rotacionam, jovens, aqui dentro tem ímãs. Então a água passa por aqui e gira esses ímãs. E em volta desses ímãs tem fio de cobre. Então eu tenho uma variação de fluxo magnético, porque o ímã fica girando, então o campo magnético fica variando, fica, né, o fluxo variando com o passar do tempo. E surgem nesses fios diferença de potencial, que é o que vai para a nossa residência através da rede elétrica e faz chegar energia elétrica na nossa casa, jovenzinhos. Então, todos os princípios de geração de energia a partir da rotação de uma bobina, jovens, está envolvendo esse princípio aqui. O ímã rotacionando gera uma variação do fluxo magnético que faz surgir uma FEM. Ó, quanto menor for esse tempo, maior é a FEM. Será que aquelas turbinas, jovens, por onde passa a água, giram de forma rápida ou lenta? Galera, aquilo é estupidamente rápido. É muito rápido. Então, o que acontece? Esse tempo é muito pequenininho. Então, surge uma FEM aqui, ó, de intensidade muito grande. Muito grande. Então, esse, jovens, é o princípio de geração de energia elétrica. A gente transforma energia mecânica, energia térmica, energia nuclear em energia elétrica a partir, jovens, desse princípio conhecido como lei de Faraday. Galera, fala a verdade. É apaixonante isso aqui, né? Não é apaixonante, galera. É lindo demais. É lindo demais, galera. É muito bonito. É muito sensacional. Como que eu posso agora, jovens, variar esse fluxo magnético para que eu tenha essa FEM, né? Como que eu vario esse fluxo magnético? Pois bem, pensem comigo o seguinte: o que é o fluxo magnético? Ele é o campo vezes a área. Eu vou colocar aqui, jovenzinhos, vezes o cosseno do ângulo alfa, tá bom? Vou pensar no ângulo que ele faz com a normal. O que eu posso variar aqui, jovens? Eu posso ter uma variação do fluxo devido a uma variação da intensidade do campo magnético. Eu posso ter uma variação do fluxo magnético devido a uma variação da área. Ou eu posso ter uma variação do fluxo magnético devido a uma variação do cosseno desse ângulo alfa. Então, eu posso variar o campo, eu posso variar a área, ou eu posso variar o cosseno desse ângulo, ou seja, eu mexo nesse ângulo e, consequentemente, o valor do cosseno desse ângulo muda na equação do fluxo magnético. Então, jovens, para você gerar variação do campo magnético aqui, você mexe no ímã, né? Não vou colocar mudo o ímã, vou colocar assim, você gira o ímã. Então, quando você gira o ímã, você gera uma variação desse fluxo magnético. Quando você quer variar a área, jovenzinhos, você gira, eu vou colocar assim, ó, a expira,
tá bom? Porque ela geralmente vai ter uma área fechada, então a gente vai chamar de espira. Você gira a espira. E aqui, quando você gira ou a espira ou o campo magnético, né, você vai estar mudando também esse ângulo alfa, então ele vai variar junto com esses dois. Eu vou abrir a minha câmera aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com tudo isso. Ó, faz de conta, jovens, que essa é a área por onde passa o campo magnético, beleza? E aqui eu tenho o ímã que gera o campo magnético. Então, se eu giro o ímã, eu gero uma variação de fluxo magnético naquela área. Beleza? Porque as linhas de campo, ó, que tem um sentido, quando eu vou girando, elas giram junto. Então, o número de linhas que atravessa essa área começa a mudar. Se eu deixo o ímã parado, jovens, e começo a girar essa área, independente de qual sentido eu gire a área, eu também vou ter uma variação do fluxo magnético. Assim, ó, todas as linhas de campo atravessam a área. Se eu deixo assim, ó, eles ficam paralelos entre si. As linhas de campo, elas passam na lateral aqui, ó, e elas não atravessam a área. Eu zerei o fluxo. Aí eu continuo girando esse sistema. Então, eu vou girando uma variação de fluxo através daquela área. Então, eu posso girar o ímã ou eu posso girar a espira, por onde tem a área que passa essas linhas de campo magnético. Beleza? Agora, jovens, esse é o conceito, tá bom? Agora, o apaixonante disso tudo é que o raciocínio, jovens, ele não acaba aí. A variação do fluxo gera uma FEM, beleza, isso a gente sabe que acontece mesmo. Agora, quando você tem, jovenzinhos, essa variação de fluxo acontecendo, a tendência é que você tenha esse sistema sempre mantendo o equilíbrio. Então, se eu tento aumentar o fluxo de linhas de campo através de uma área, surge um campo induzido que quer diminuir. Se eu tento diminuir, surge um campo induzido que quer aumentar. E isso também é dado por uma lei, que eu vou escrever agora, que é a lei de Lenz. Mas antes de entrar na lei de Lenz, o que a gente precisa entender? Vamos retomar aí essa parte principal. O que é fluxo? Tem aqui uma certa área. Fluxo magnético está associado ao campo magnético que atravessa essa área. Quando, jovenzinhos, eu tenho uma variação desse fluxo porque o campo aumentou ou diminuiu, ou porque ele mudou a direção, ou porque a área mudou a direção, a variação de fluxo gera FEM. Beleza? É isso que você precisa saber. Variação do fluxo magnético gera FEM. Galera, toma cuidado. Basta ter fluxo magnético para gerar FEM? Não. Tem que ter o quê? Variação do fluxo magnético. Ou seja, ou você está mexendo o ímã ou você está mexendo na área. Mas o fluxo através dessa área tem que mudar com o passar do tempo. Beleza? Jovens, agora vamos entender como que é essa FEM, né? O que essa FEM vai fazer surgir no sistema. Eu vou pegar uma nova lousa, então se vocês quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora. Vou esconder minha cara de novo. Lei de Lenz. Isso aqui é muito lindo, jovens. Essa é a aula que eu espero o ano inteiro, jovens. Esse fechamento aqui tinha que ter fogos para soltar no final, porque é demais, cara. É demais, é demais, é demais o que você vai ver. Vamos lá. Estou empolgado. Me perdoem. Ó. Aqui ficou feio, né? Capricha. Capricha, meu rei. Aqui, ó, eu tenho essa espira. Ela tá meio de lado aqui, tá bom? Você não tá vendo ela de frente, você tá vendo ela de lado. E aí, jovens, eu tenho linhas de campo magnético que vão atravessar essa espira. Professor, de onde está vindo essas linhas de campo magnético? Não interessa. Eu não preciso saber de onde está vindo a linha de campo. Eu só sei que existe essa linha de campo.
tá bom? E aí, ó, elas atravessam essa espira. Beleza? É isso que está acontecendo aqui. Jovens, e aí esse fluxo de linhas através da espira, ele é constante. Então tá parado todo mundo, tá fixo. Se o fluxo é constante, a variação dele é zero, então não tem fim. Mas aí eu começo a aproximar o material que está gerando esse fluxo. Então começam a surgir mais linhas de campo através dessa espira. Quando surge mais linhas de campo, aumentou o fluxo, variou o fluxo, opa, vai surgir uma diferença de potencial nessa espira. Se surge DDP, vai ter o quê? Corrente elétrica, jovens. Por quê, professor? Porque quando você tem DDP estabelecido num material condutor, essa bobina, essa espira é feita de cobre, por exemplo, os elétrons livres vão se movimentar. E aí, como é que eu faço para saber como que esses elétrons livres se movimentam? Jovens, a lei de Lenz diz o seguinte: se o fluxo magnético está aumentando, vai surgir um campo magnético induzido exatamente, jovens, no sentido oposto. Que é o que eu estou fazendo rosa aqui. E esse campo magnético induzido no sentido oposto tem a função de tentar equilibrar. Então, se eu tento aumentar o fluxo da esquerda para a direita, surge um campo induzido que quer reduzir o fluxo, que vai ser da direita para a esquerda. É uma lei do contra. Se você tenta aumentar o fluxo, ele tenta diminuir. Se você tenta diminuir, ele tenta aumentar. É sempre o oposto. E por que é importante eu saber desse campo magnético aqui, jovens? Porque é através dele que eu vou conseguir saber como que é a corrente elétrica através desse sistema. Pela regra da mão direita, jovens, eu coloco os meus 4 dedos no sentido desse campo magnético rosa e eu consigo ver que a minha corrente elétrica através dessa espira, ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Peraí que ficou feio, vou refazer. Isso que eu fiz em amarelinho aqui é a corrente elétrica aí. Então, se eu tento aumentar o fluxo magnético azul, surge um fluxo rosa tentando diminuir. E a corrente induzida, ela tem o sentido tal que você usa a regra da mão direita pensando nesse campo rosa, que é o campo induzido. Então, se você fizer aí na sua casa, ó, a sua mão é como se ela fosse passar aqui, ó, por dentro dessa espira. Essa parte está para fora da lousa, essa parte está para dentro. Então, você faz a regra da mão direita, ó, o campo rosa atravessa a espira nesse sentido, a corrente tá naquele sentido amarelinho. Agora, se você faz o contrário, se você tenta diminuir o fluxo azul, muda o sentido agora desse campo magnético rosa aqui, ó. O que vai acontecer agora é que esse campo magnético rosa, ele inverte o sentido. Se você tenta diminuir o fluxo azul, o campo magnético rosa, ó, ele vai tentar aumentar. E aí, se você faz agora de novo a mesma regra da mão direita, você vai ver que o sentido da corrente inverte também. Então, eu vou fazer do outro lado aqui, ó, verdinho. Para a segunda situação, a corrente elétrica dela vai ter o sentido oposto. Ou seja, o sentido da corrente elétrica nessa espira vai depender desse campo magnético induzido, que tenta sempre se opor à variação do campo magnético original. Jovens, não tem conta nenhuma para você fazer aqui, nenhuma. Mas eu sei o quanto é difícil você conseguir visualizar esse sistema, tá bom? Então, eu vou escrever para vocês essa relação aqui, ó. Só que eu vou escrever em preto.
o campo magnético induzido tem sentido de se opor, à variação do fluxo magnético. Ou seja, se eu tento aumentar o fluxo, o campo magnético induzido tenta diminuir. Se eu tento diminuir o fluxo, o campo magnético induzido tenta aumentar. Beleza? Jovens, eu sei que é estranho ver isso aqui, então tem lá no roteiro de estudos de vocês, tem 3 vídeos que eu indiquei para vocês que vão demonstrar esse sistema. E um desses vídeos eu vou passar para vocês agora, que é o de lei de Lenz. Então, deixa eu pegar o vídeo aqui para mostrar para vocês. Depois vocês podem rever em casa, jovenzinhos, e vejam também os outros vídeos, tá bom? Que eles vão demonstrar para nós aí. Poxa, não faz isso não, meu rei. Nossa, eu tenho uma raiva. Você vai selecionar uma coisa, ele seleciona a célula inteira. Tá. Vamos lá. Lá, cadê vocês? Então, aqui, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vou fechar e vou abrir aqui agora. Aí, jovens, vocês estão vendo minha tela, certo? Eu vou dar aqui um zoom. Sim, senhor. Então, vamos lá. Lei de Lenz. Objetivo: entender a lei de Lenz e seus efeitos. Antes de começar a explicar a lei de Lenz, vamos executar uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isso acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor esta força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. E nós vamos parar o vídeo aqui, jovens. Depois ela vai fazer uns outros exemplos provando que isso aqui é verdade. Agora, jovens, pense
Tudo isso aqui é em 3 dimensões, né? Fazer isso num plano é muito difícil. Mas a ideia é essa, eu tento aumentar o fluxo num sentido, surge uma corrente elétrica com uma rotação tal que o campo magnético induzido por essa corrente se opõe à variação do fluxo. Então, se eu tento aumentar esse fluxo vermelho, surge esse verde se opondo. Se eu tento diminuir esse fluxo vermelho, surge o verde no mesmo sentido, tentando aumentar. Ou seja, ele sempre se opõe a essa variação do campo magnético, do fluxo desse campo magnético através da área dessa espira. Beleza? Eu deixei indicado no roteiro, jovenzinhos, o link desse vídeo, tá bom? Então, vocês conseguem depois assistir esse vídeo aqui, tá bom? E eu deixei indicado mais 2, jovenzinhos, que são experimentos. Um vai falar sobre a indução. Hoje a gente tem esses cooktops que você esquenta por indução, né? Você não usa gás e só esquenta a panela. Porque acontece indução eletromagnética e por efeito Joule ela esquenta. Então, ele vai mostrar isso com um materialzinho lá e uma pecinha de alumínio. E o outro ele faz na prática, que é do Ciência Todo Dia, de soltar um objeto metálico e um ímã por dentro de um tubo de alumínio. E a gente compara o tempo de queda de cada um e a explicação vem justamente da lei de Lenz. Depois vocês vejam esse vídeo que eu mostrei até o final, que ele vai fazer essa representação com as linhas de campo em cada ponto à medida que o ímã cai por dentro do tubinho. Beleza? Jovens, a nossa aula vai cair, só tem mais 1 minutinho de aula. Então, antes de vocês saírem, me mandem aqui um tchau pelo chat, que depois eu vou fazer o registro da presença de vocês pelo chat, tá bom? Então, não saiam sem registrar aí um tchau nesse sistema. Jovens, eu não consegui fechar o conteúdo todo do capítulo com vocês hoje. Então, na semana que vem, eu retomo com vocês, não vou fazer tudo isso correndo só para fechar o conteúdo hoje. Na semana que vem, eu retomo esse conceito com vocês daí, tá bom? E hoje à tarde, lembrem que 1h30, tem 1 horinha de almoço, daí 1h30 a gente volta para fazer uma aula de resolução de exercícios, beleza? Então, eu posto lá no mural de vocês, 1h30, o link do Zoom, tá bom? Então, gatinhos e gatinhas, se tiverem perguntinhas, também deixem anotadinhos aí, porque daí na semana que vem a gente tira as dúvidas. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Tchau, prof. Bom feriado. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.